Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Salmos. Salmo de número 67. Livro dos Salmos, Salmo de número 67. Nós vamos meditar um pouco nesse texto. Nos diz assim a palavra do Senhor: ao mestre de canto, para instrumentos de cordas, salmo, cântico. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade, guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Vamos orar? Pai santo e bendito, graças te rendemos, Senhor, pelo privilégio a nós concedido de podermos nos reunirmos como povo do Senhor, atendendo à sua santa convocação, e na tua presença, Senhor, podermos dirigir a ti os nossos cânticos, os nossos louvores, erguer as nossas vozes em oração e apresentarmos ao Senhor aquilo que nos preocupa, aquelas nossas queixas. Também, Senhor, erguermos ao Senhor as vozes em gratidão, louvando ao Senhor. Que bom, meu Deus, é estarmos reunidos com o teu povo, buscando a tua presença. Que bom é saber que o Senhor está entre nós. Mas nesse instante, meu Pai, que temos a tua palavra aberta diante dos nossos olhos, somos obrigados a reconhecer a nossa incompetência em entendê-la. Senhor, nossos corações são devagar, são lentos no que diz respeito a conhecer as suas coisas. Por isso, meu Pai, no nome de Jesus, desvenda os nossos olhos hoje à noite. Ajuda-nos, ó meu Pai, para que possamos entender a sua palavra. Mas também, Senhor, os nossos corações são rápidos em fugir da sua presença, são duros em acatar a sua vontade. Por isso, meu Pai, arrasta-nos cativos aos teus pés hoje à noite, que possamos, meu Pai, ouvir a sua voz e, submissos ao Senhor, requerermos em nosso próprio coração a obediência que devemos a Ti. Fala conosco, meu Pai, no nome santo de Jesus Cristo, é que nós te rogamos. Amém. Hoje eu vim buscar a minha bênção. Já ouviram esse negócio? Provavelmente você já ouviu isso em algum lugar. A gente até cantava esse negócio: segura o anjo, agarra a perna do anjo, só solta quando o anjo abençoar. De alguma forma, as pessoas estão procurando bênção o tempo inteiro, já notou isso? Todo mundo quer ser abençoado. De alguma maneira, as pessoas ficam querendo bênção da parte de Deus. E as igrejas evangélicas estão cheias de pessoas que querem bênção. Elas querem receber bênçãos. Mas isso nos traz alguns problemas. Em primeiro lugar, as pessoas não sabem mais o que é ser abençoado. Elas não sabem o que é bênção. Elas acham que bênção são coisas. E se elas querem algumas coisas, elas estão procurando uma bênção. As bênçãos, então, podem ser de vários tamanhos. Pode ir desde uma doença incurável e buscando a cura, até uma dor de dente, uma dor de cabeça. Isso é buscar uma bênção também. Pode ir desde passar num concurso, fazer uma prova e se dar bem, até arranjar um casamento, uma esposa para casar. E quando o povo de Deus não sabe o que é bênção, não sabe o que é ser abençoado, ele fica procurando uma mercadoria. E toda vez que nós temos uma procura, nós temos uma demanda, nós temos alguém esperto oferecendo. E aí aparecem muitas igrejas oferecendo essas bênçãos. Aquilo que as pessoas querem: venha para a nossa igreja e aqui você vai ser abençoado. Venha para aqui, porque aqui você vai ter tudo que você precisa. Aí você tem a campanha da Semana da Saúde, a Semana da Restauração da Saúde, a Semana da Vitória Financeira, os 40 dias de arranjar um casamento. Traga o seu marido em 7 dias. Ah, esse não, esse é de outra religião. Mas notem só, meus queridos,
as igrejas estão oferecendo isso, e as pessoas estão indo atrás. Claro que você vai ter que deixar uma pequena quantia, quem sabe o aluguel do mês para ser abençoado, mas eles estão procurando essas igrejas para o que querem ser abençoados. Aí ficam decepcionados, porque eles acham que Deus estava oferecendo coisas para eles, e eles vão atrás das coisas, e quando não tem as coisas, Deus me decepcionou. Quando o povo de Deus não sabe o que é bênção, ela procura a coisa errada, e ao procurar a coisa errada, encontra charlatões no meio do caminho. Nós precisamos saber o que é ser abençoado, e principalmente, por que o Senhor nos abençoa? Quais os motivos que o Senhor se utiliza para abençoar o seu povo? Por que Ele nos dá tantas bênçãos? É sobre isso que esse salmo aqui vai falar. Esse salmo fala sobre ser abençoado. Não sei se você notou na leitura, mas 4 vezes ele fica dizendo: Senhor, me abençoe, Senhor, me abençoe. Logo de cara, não é possível dizer que pedir para Deus abençoar é pecado. Pelo contrário, ele pede. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, ele arrasta uma série de outros contextos do Velho Testamento para nos apresentar que bênção é uma coisa bem diferente do que se espera hoje, e o Senhor tem motivos distintos para nos abençoar. O texto remonta as palavras de Deus para Abraão, lá em Gênesis capítulo número 12, quando o Senhor prometeu a Abraão que ele deveria sair da sua terra, do meio da sua parentela, e ir para um lugar que ele iria mostrar, mas que ele seria bendito, ele seria abençoado, a tal ponto de que o Senhor abençoaria quem o abençoasse, e que o Senhor amaldiçoaria a quem o amaldiçoasse. E no final ele diz: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. É esse contexto de ser abençoado que contagia o povo de Deus e que se apresenta aqui nesse salmo. Mas além disso, o texto também traz consigo a bênção araônica, quando nas palavras do próprio Arão, ao abençoar o povo, conclamavam a bênção de Deus sobre o povo. Nesse ponto aqui, meus irmãos, o verbo aponta que o contexto era de um momento em que o povo estava sendo abençoado. Olha o versículo de número 6. A terra deu o seu fruto. De forma que esse salmo tem o mesmo contexto do Salmo 66. É o contexto de colheita. O povo se sente abençoado. O povo tirou uma boa colheita, colheu muita coisa. Estão felizes, eles se sentem muito abençoados. Mas ao contrário do Salmo 67, que são louvores pelas bênçãos, do Salmo 66, o Salmo 67 é uma oração por bênçãos. Ele já recebeu a bênção, a terra já deu o seu fruto, mas ele ora ao Senhor para que essas bênçãos sejam maiores, que elas se expandam ainda mais, mas se expandam da forma correta. O Salmo foi escrito com uma destreza fantástica, porque mesmo que nossa língua portuguesa, a poesia, tenha muitos recursos bonitos que possam ser usados tanto com beleza como capacidade de montá-la, o texto aqui é uma estrutura que nós chamamos de quiasmo. Não sei se você já ouviu falar nisso, mas a estrutura de quiasmos é quando o início do texto ele se repete no final do texto. Se você prestar atenção, o versículo 1 ele começa com: seja Deus gracioso e nos abençoe. Olha o versículo 7, abençoe-nos Deus. Ele volta para o mesmo contexto, e ele vai das pontas para o centro. Note que os versículos 1 e 2 combinam com os versículos 6 e 7, e quando você chega no versículo 3, ele é igualzinho ao versículo 5, está vendo aí? Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. De forma que o salmo vai se afunilando das pontas para o meio, e o centro do salmo é o grande foco desse salmo. O centro do salmo é o versículo de número 4, alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas com equidade e guias na terra as nações. De forma que o salmo ele começa com bênçãos particulares. Ele começa com aquilo que o Senhor me dá, mas ele termina com o mundo inteiro. Ele começa com uma coisa que acontece comigo, mas termina com o Senhor conduzindo isso para o mundo todo, de forma que as bênçãos dos crentes não são restritas a ele, mas se expandem para o mundo inteiro. Isso nos leva a pensar quais os motivos pelos quais Deus nos abençoa. E é isso que eu gostaria de ver com os irmãos, pelo menos 3 motivos pelos quais o Senhor nos abençoa. O primeiro motivo está aí nos versículos 1 e 2. Ele nos abençoa para que o mundo venha a conhecer os caminhos do Senhor. Ele começa com uma oração.
E ele começa assim no versículo 1: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. Ele começa rogando ao Senhor uma bênção, mas ele sabe que não merece as bênçãos do Senhor. Ele não começa a sua oração dizendo: Senhor, eu tenho dado dízimo na igreja, eu tenho sido fiel ao Senhor, e tua palavra diz que se eu der um tanto, o Senhor vai dar mais. Então, Senhor, manda a bênção agora, porque eu já deixei vintão lá na oferta, e já está valendo, e o Senhor pelo menos tem que me dar os 40 agora, antes de eu voltar para casa. Ele não começa dizendo: Senhor, eu tenho sido um bom crente, eu não falto os cultos, eu venho para os cultos sempre, eu tenho frequentado a igreja, eu leio a Bíblia, eu oro. Ele não fica elencando as qualidades que ele possui, requerendo de Deus uma bênção. Ele não fica dizendo: eu decreto, eu tomo posse, eu determino uma bênção na sua vida. Ele não diz isso não, porque ele sabe que ele não é merecedor. É por isso que ele começa dizendo: seja Deus gracioso. Deus manifeste a sua graça, porque as bênçãos do Senhor são frutos da sua graça. Ele sabe que não é merecedor, e por isso mesmo ele diz: Senhor, eu te peço que o Senhor me abençoe, sabendo eu que não tenho nada que me faça merecê-las. Por isso, Senhor, dê da sua graça. E por isso, quando ele vai se lembrar dessa graça necessária para ser abençoado, ele se lembra de Números capítulo 6, do versículo 22 ao 27, que é a bênção araônica. Lá o Senhor instruiu Arão que deveria abençoar Israel com as palavras: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, e o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim o nome do Senhor seria colocado sobre o seu povo. E é isso que ele nos lembra no final do versículo 1, está vendo aí? Faça resplandecer sobre nós o rosto. Ele lembra a promessa dada pela bênção de Arão. Quando ele olha para a bênção de Arão, ele se lembra: primeiro, o Senhor está dizendo que eu preciso de misericórdia, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre nós, que a graça do Senhor nos alcance, que o Senhor nos dê paz. Ele diz: então todas as bênçãos que Deus promete para nós estão incluídas nessa bênção que Deus disse que ia dar. E o grande fator da bênção é que o Senhor diz no final para Arão: o meu nome será colocado sobre eles, quando você der essa bênção sobre eles. De forma que ele nos lembra aqui, que a bênção, meus irmãos, não tem nada a ver com coisas que eu possa receber, que as bênçãos não são coisas que eu posso ganhar da parte de Deus, mas que a bênção é o próprio Deus com a sua graça sendo derramada sobre nós, que a bênção é a presença de Deus em meio a nós, que a bênção é podermos andar com o Senhor. A bênção que nós possuímos não são coisas que eu posso pegar, as bênçãos que nós possuímos são as bênçãos que o Senhor nos dá pela sua presença. Estar com o Senhor é a grande bênção da igreja, e nós somos ainda mais abençoados, porque nós não temos somente o Senhor passeando em nosso meio de vez em quando, como era naquela época. Cristo morou entre nós, o Senhor desceu e habitou no nosso meio, mas não só isso, Ele habita dentro de nós e está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós temos a misericórdia do Senhor, nós temos a graça do Senhor, nós temos a presença do nosso Senhor conosco, nós somos mais que abençoados. Nesse ponto aqui, queridos, ele diz: Senhor, seja gracioso e nos abençoe, na certeza de que sua presença é aquilo que nos faz abençoados. Se você tem a versão corrigida aí, no final desse versículo 1 tem uma palavrinha chamada selar. Isso é uma pausa. Ele está dizendo: para pensar nisso. Isso é preciso um pouquinho mais de meditação nisso. Eu preciso me lembrar de que as coisas que o mundo me oferece podem parecer bênçãos, mas nem sempre são. Em muitos aspectos, as bênçãos que o mundo diz que são bênçãos, na verdade são até maldições. Que o que nós precisamos é nos alegrar com o fato de que nós somos abençoados, e nós somos abençoados pela presença de Deus entre nós. Mas para que é que Ele anda conosco? Para que é que Ele nos abençoa? Versículo número 2, eis aí o motivo: para que se conheça na terra, o quê? O teu caminho.
Ele diz: o Senhor não vai te abençoar do jeito que você está querendo, meu querido. Porque o grande problema nosso, meus irmãos, é que quando nós falamos em bênção, nós dizemos: são coisas que eu quero, que eu desejo, e que eu quero que o Senhor me dê, porque de repente eu não consigo. A gente é pobre, e pobre não tem jeito. A gente sabe que tem algumas coisas que a gente nunca vai conseguir, precisa de um milagre. E se for pobre e feio feito eu, meu Jesus, o casamento tem que ser milagre mesmo, tem que ser bênção. Só o Senhor operando o milagre, não é? Ele diz: quando vocês pedem e não recebem, é porque vocês pedem mal, para esbanjarem seus próprios deleites, seus desejos, os seus prazeres. Quando nós buscamos bênçãos para nós estamos errados. O texto diz: Senhor, nos abençoe com a sua presença. Mas porque o Senhor nos dá a bênção da sua presença? Ele diz: é para que essa presença se espalhe, se expanda para os que estão próximos a nós. Nota, ele diz: para que se conheça na terra o teu caminho. Nós somos abençoados por Deus, meus irmãos, com a sua presença, para que as pessoas ao nosso redor vejam a presença de Deus conosco e saibam e compreendam que é a presença de Deus conosco que nos torna diferentes. Nós não precisamos de um programa de TV para dizer que era pobre e agora tem um carro bom. Nós não precisamos de um programa de TV que diga que eu era pobre e agora tenho uma casa boa, tenho uma casa na praia, tenho uma casa no campo. Nós não precisamos disso, porque o que nos interessa é sabermos de que nós éramos pecadores, miseráveis, corrompidos, caminhando a passos largos para o inferno, e que o Senhor nos resgatou e nos deu da sua companhia. Nós temos a presença dEle e nós precisamos dizer para as pessoas que o caminho dEle está disponível para todos. Se você tem a presença do Senhor dentro de você, se você tem a presença do Senhor ao seu lado, apresente esse Senhor para outras pessoas, mostre a outras pessoas o seu caminho. E eu acho bonito isso aqui, porque ele diz que o seu caminho de bênção não é para você, o seu caminho de bênção é para o Senhor se utilizar dele, para que outras pessoas venham para o caminho também. A expressão caminho é usada pelo próprio Jesus para falar sobre ele. Ele diz: eu sou o caminho, de forma que eu tenho que apresentar esse caminho para o mundo. Eu tenho que dizer para as pessoas que não existe em Caruaru nenhuma outra pessoa mais abençoada do que eu, porque eu ia para o inferno de cabeça para baixo, merecendo isso, que eu era um miserável pecador e que estava condenado, mas o Senhor teve misericórdia de mim, Ele me amou, e nesse amor Ele perdoou os meus pecados, me garantiu vida eterna, me acompanha, me fazendo a cada dia mais parecido com Ele, e que esse amor me inunda a cada instante, que eu jamais andarei sozinho, eu tenho a sua presença todos os dias da minha vida, e que isso está disponível para quem quiser. Eu sou abençoado para abençoar aos outros. É por isso que ele expande essa bênção dizendo assim: para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações o quê? A tua salvação. Note um paralelo: conhecer o caminho é conhecer a salvação. Que não é possível obter a bênção maior de todas, que é a salvação, sem conhecer o caminho. Mas, queridos, como é triste saber que a igreja do Senhor é o povo que tem a bênção dentro de si, que tem a bênção das nações dentro de si, que conhece o que é verdadeiramente ser abençoado e esconde esse negócio. Com um oi desse, notaram o grave? Meu Deus, agora é com minha voz de taquara rachada. Vejam, meus irmãos, ele diz: conhecer o caminho, conhecer a salvação é a maior de todas as bênçãos. Mas é triste como a igreja do Senhor é abençoada nisso. Nós somos abençoados, nós conhecemos a salvação, nós conhecemos o caminho, e o que é que nós fazemos? Escondemos esse caminho, não contamos para ninguém.
A gente está meio parecido com aquele teólogo chamado Roberto Carlos. Só quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vai para o inferno. Eu vou para o céu, está resolvido o meu problema. Não, tá bom, já vou para o céu. Crente 3S, salvo, sentado e satisfeito. Vou para o céu, que o resto se vire. Não, meus irmãos, o Senhor nos encheu de bênçãos. O Senhor nos deu a sua presença. Ele nos salvou do inferno. Ele disse: proclame essa bênção para outras pessoas. Nós somos canal de bênção para as pessoas. Nós levamos Jesus para elas. Nós levamos salvação para elas. Qual é a maior bênção que nós podemos dar para as pessoas? A salvação de suas almas. Ele diz: o Senhor nos abençoa, é bem verdade, mas essa bênção que o Senhor nos dá é para que nós venhamos a mostrar o caminho do Senhor, a salvação do Senhor para outras pessoas. Primeiro motivo, então, pelo qual o Senhor nos abençoa, é para que o mundo venha a conhecer os caminhos do Senhor. Segundo motivo, está aí nos versículos de 3 a 5, é para que os povos se alegrem com o seu governo sobre eles. Veja o versículo 3, ele começa com um estribilho, que vai repetir lá no versículo número 5, e ele começa com uma expressão muito bonita, ele diz: louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Quando nós usamos a expressão louvem-te, imediatamente a gente pensa, cantem, porque a gente começou a atrelar a música ao louvor, e a gente não consegue mais distinguir uma coisa da outra. E por isso que a gente fica achando que se alguém está cantando uma música bem afinada e bonita, diz: que lindo louvor que essa pessoa está cantando. Coitado dos desafinados da igreja. Porque eu sei que na igreja tem um povo que é feito urubu, nem canta nem assovia. A gente fica meio somente atrapalhando. A gente canta para dentro, porque se cantar muito alto ninguém acompanha mais, né? Ah, não, mas o pessoal que canta afinado, esse louva. O resto, coitado, tenta. Não é? Porque a gente acha que louvor é música, mas louvor não é música. Nós cantamos enquanto louvamos, mas louvar é dizer coisas boas sobre Deus, é reconhecer as suas qualidades, é saber quem Ele é. Então eu não preciso necessariamente de música para louvar. As minhas palavras têm que dizer coisas boas sobre Deus. Eu tenho que engrandecê-lo e eu tenho que glorificá-lo pelo que Ele é e pelo que Ele faz. De maneira que ele aqui diz que todos os povos devem reconhecer as qualidades desse Deus, que todos os povos são obrigados a reconhecer essa qualidade. Louvor, então, é uma obrigação, é um dever de todas as pessoas. Todos os homens foram criados para isso. Nós todos fomos criados para adorar a Deus, para dar louvores a Deus. Foi essa a nossa finalidade. Mas os homens se desviaram, e nesse desvio e em sua queda, eles pararam de louvar a Deus para louvar a si próprios. Eles buscam os seus próprios interesses e não buscam louvar ao Senhor. De forma que o texto está dizendo que o louvor é uma obrigação de todas as pessoas. Não foi retirado a esta obrigação. Os homens ainda continuam sendo obrigados a louvar. E querendo ou não, eles serão obrigados a reconhecer as qualidades do nosso Deus. Porque nós podemos reconhecer as qualidades do nosso Jesus Cristo, de livre e espontânea vontade, como fazemos hoje à noite, louvando e bendizendo o seu nome, ou no último dia, de joelho na frente daquele que irá julgar vivos e mortos, dizendo que ele sim tem toda a autoridade. Paulo nos diz que todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Todos têm que dizer, todos vão ter que reconhecer as qualidades que Ele possui. É melhor fazer do jeito certo do que fazer naquele dia. Todos são obrigados a reconhecer as suas qualidades. Mas nesse ponto, ele ao mesmo tempo que diz, louvem-te os povos, ó Deus, todos os povos devem te louvar. Ele dá um motivo para louvar. Ele não precisava, ele só podia dizer assim, não, você deve, é obrigação. Se foi criatura dele, deve louvá-lo. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Se você respira, louve. Mas agora ele diz, mas ele dá motivos para esse louvor. Versículo número 4, ele diz, alegrem-se e exultem as gentes. Olha que coisa fantástica. Ele conclama as pessoas a ficarem felizes. Ele diz, alegrem-se. E não só uma alegria qualquer. Quando ele fala exultar,
Exultar é uma alegria incontida, é uma incapacidade de guardar a alegria dentro do coração. É aquela alegria quando o seu time finalmente faz um gol depois de ter perdido um monte de partida. Que os pernambucanos estão tudo assim. Como eu sou paraibano, não estou nem ligando. Mas olha, quando o seu time faz um gol, você fica, gol. Não é assim que você faz? Não, os crentes perdem a linha e pula, e o homem se agarra. O homem geralmente não se abraça, mas fica tudo abraçado, não é? Já viu? Alegria incontida. Ele diz, alegrem-se a gente, exultem por quê? Porque o Senhor julga os povos com equidade. Queridos, que coisa magnífica. Ele está dizendo que o Senhor governa tudo que existe. Ele é o juiz supremo. E Ele é o único juiz com justiça perfeita. Ele julga tudo. A Bíblia vai por várias vezes conclamar as pessoas a ficarem felizes porque Ele julga. Porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Se alegrem por causa disso. A nossa alegria é por saber que o Senhor governa todas as coisas e que governará plenamente no último dia. Que quando o Senhor voltar, o seu governo se espalhará, a sua glória tomará toda a terra e nós veremos a graça ser expandida em cada parte do universo. Ele nos lembra aqui de que o Senhor tem prometido no futuro um governo de paz e tranquilidade para os seus. Temos então grandes motivos de alegria, de forma que todas as nações são convocadas aqui a adorar ao Senhor, porque o Senhor julga. Miqueias, capítulo 4, versículo 3, nos diz assim, citando o texto de Isaías 2:10, Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arado e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Finalmente as nações descobrirão debaixo do governo de Cristo o que é felicidade. Meus irmãos, o mundo não sabe o que é felicidade. As pessoas não sabem o que é felicidade. Elas acham que sabem o que é felicidade, mas elas não sabem. Elas acham que felicidade é passar uma noite inteira empurrando uma bebida intragável goela abaixo, que não tem gosto bom. Elas acham que ficar enfiando essa bebida ruim até que ela perca a consciência, isso é felicidade. Ela acha que felicidade é passar a noite inteira gastando sola de sapato, se arrastando os pés, fazendo exercício, que eu não sei para quê, a som de música, fazendo exercício, se mexendo a noite todinha e bebendo, porque elas estão procurando felicidade, e no dia seguinte pela manhã, uma dor de cabeça insuportável, enjoo, vômito, tristeza, é só angústia, é porque eles estão desesperados por felicidade, mas não tem. O mundo não sabe o que é felicidade. Alguns anos atrás, foi lançado um filme com Will Smith, e era a história basicamente de um pai que queria dar uma vida melhor para o filho e para a esposa, comprou um bocado de máquina revolucionária e tentou vender essas máquinas e foi um fracasso, ele não conseguiu vender uma, era difícil, e por causa disso a mulher o deixou, ele ficou sozinho com essa criança, foi despejado, passou a morar na rua com esse filho, se escondendo. O filme é só tristeza, só angústia. E enquanto ele estava nessa agonia, tentando vender pelo menos uma máquina para comer, ele estava fazendo testes para entrar, para ser corretor na Bolsa de Valores. E ele vai fazendo alguns testes, e no final do filme, vou lá contar no final, ele passa na avaliação. Já faz 10 anos, se você não assistiu, paciência. E aí, quando ele é aprovado, e ele vai entrar, ele sai feliz, e aí ele faz assim, esses instantes, isso aqui, essa pequena faixa de tempo, esse pequeno momento aqui, isso aqui é felicidade. É assim que o mundo vive, meus irmãos, procurando uma gota de felicidade num mar de desespero. Eles ficam o tempo inteiro procurando um pouquinho de felicidade, quando a igreja do Senhor sabe que o seu Jesus reina sobre eles. Ele reina sobre nós. Nós já sabemos disso. Nós já sabemos que Ele é o nosso juiz. Nós nos alegramos justamente porque Ele é o nosso rei.
Nós já sabemos disso. Nós temos a felicidade verdadeira. Felicidade para nós não são circunstâncias. Felicidade para nós é um estado. O nosso rei reina sobre nós. Nós temos um rei supremo, mas a gente o esconde. A gente o mantém bem guardadinho, escondido, não conta para ninguém, porque a gente não quer dividir a felicidade com ninguém. A gente esconde o evangelho que diz para o mundo que eles precisam se sujeitar a Jesus Cristo para serem verdadeiramente felizes. Nós temos grupo de WhatsApp para tudo, temos grupo de WhatsApp de promoção. O pessoal fica dizendo, gente, baixou 2 centavos na gasolina, no posto de gasolina lá do centro. Aí vai todo mundo falar, fica anunciando essas coisas. Meu irmão, o Senhor não precisa do seu bom dia colorido no grupo da família. Você precisa dizer para todos ao seu redor que eles precisam se rebaixar ao Rei Supremo que você conhece, porque só quando eles estiverem debaixo do Rei é que eles serão felizes. Nós temos o segredo para a felicidade. Nós não precisamos mais buscá-la, nós já a encontramos. É por isso que o texto diz, alegrem-se todos, exultem agentes, ele julga os povos com equidade. E olha de que forma pastoral como ele termina, e guias na terra as nações. Ele conduz essas pessoas em felicidade. Olha o que ele nos prometeu, que nós teríamos vida, e vida em abundância. De forma que quando nós vamos lá para Apocalipse capítulo 7, o texto nos diz que de todas as nações, tribos, povos, línguas, virão, se levantarão e virão ao Senhor, e se renderão ao Senhor, e adorarão o Cordeiro. Eles vão adorar em felicidade. O Senhor nos promete felicidade eterna, e Ele enxugará dos olhos toda lágrima, jamais dor, jamais morte, nunca mais sofrimento. Ele nos promete um reino de felicidade eterna. Nós precisamos dizer às pessoas que nós conhecemos o caminho da felicidade, que nós sabemos como é que elas podem ser felizes, porque o Senhor me abençoou com felicidade. Eu preciso dizer para as pessoas como é que elas conseguem ser felizes. Motivos pelos quais o Senhor nos abençoa. Primeiro motivo, porque para que o mundo venha conhecer os caminhos do Senhor. Segundo motivo, para que os povos se alegrem com o seu governo sobre eles. Terceiro e último motivo, para que a salvação seja conhecida e eles o temam. Versículo número 6, depois de cantar novamente, louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, ele diz, a terra deu o seu fruto. O único verbo que está no passado aqui. Ele está dizendo, eu já tenho tudo que eu preciso. Porque as bênçãos do Senhor incluem também outras coisas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele diz, eu tenho tudo o que eu preciso. Eu tenho o Senhor ao meu lado. Eu tenho a sua companhia. Mas agora ele continua dizendo, a terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Eu acho bonito isso aqui, porque na maioria das vezes, quando você vai ler os Salmos, geralmente a palavra lá é Senhor todo em caixa alta, já notaram? É Senhor, o Deus de Israel, o Deus com quem Israel tem aliança. Mas aqui, se você prestou atenção, não aparece assim. Aparece sempre Deus. Notou isso o tempo inteiro? Ele fica o tempo todo dizendo, louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Ele vai dizer agora, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. A palavra que ele usa para Deus aqui é a mesma palavra usada para comunicar Deus às nações, aos povos. É o Deus que criou todas as coisas, o Elohim, lá de Gênesis capítulos 1, 2. Nesse sentido, ele está dizendo que Deus, ele se expande para todas as pessoas do mundo e conclama todas as pessoas do mundo a reconhecer essa bênção. Pelo Salmo ser um quiasmo, ele está fazendo referência aos versículos iniciais. Ele está trazendo os versículos 1 e 2 à tona, dizendo, a presença do Senhor é a nossa grande bênção, e Deus já nos abençoou. Deus nos abençoou com coisas, é bem verdade, mas Deus nos abençoou com a sua presença, de forma que esse Deus agora é o nosso Deus. Ele está lembrando às nações, meus irmãos, que os deuses deles não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Ele está lembrando que os homens deveriam buscar o louvor ao Senhor, na certeza que tem de que esse Deus Criador é aquele que abençoa os povos.
e que quando eles buscam os ídolos, eles estão, na verdade, rompendo o laço de adoração que eles deveriam ter com Deus. Todos somos obrigados a adorar, mas nós confundimos as coisas. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 1, que nós abandonamos o Senhor de forma que nós paramos de reconhecer a verdade do Criador, adorando e servindo a criatura ao invés do Criador. E essa é a grande ofensa que o mundo pratica contra Deus. Porque o nosso Deus é o Criador de tudo, mas por causa do pecado, nós usamos as bênçãos de Deus contra Ele. Ele nos enche de bênção. Ele nos enche de bênção. E o que é que nós fazemos com as bênçãos? Nós usamos contra o Senhor. Ele nos dá riquezas, nos dá condições financeiras. O que é que a gente faz? A gente transforma as nossas riquezas em deuses e passamos a confiar nas nossas riquezas, no dinheiro que a gente tem guardado e não confia no Senhor. O Senhor nos dá saúde. O que é que a gente faz com a nossa saúde? Usa para pecar contra Ele. O Senhor nos dá comida, e comida é coisa boa, gente. Tenha certeza disso. Comida é uma benção. Deus podia ter feito cobra, já parou para pensar nisso? E seria muito mais prático para o pessoal que gosta de trabalhar. Pegava um negócio desse tamanho, engolia todo de uma vez, passava uma semana sem comer, estava tudo tranquilo, não precisava nem sentir o gosto. Mas não, Ele nos deu a capacidade de sentir sabor. Ele nos deu a capacidade de sentir cheiro da comida, que faz a gente querer comida. E já tem um bocado de gente com a boca cheia d'água. Só em pensar. Quer ver? Só pense em limão para ver o que acontece. Olha só, Ele nos deu tudo isso, são bênçãos. E o que a gente faz? A gente se empanturra de comida, usando a comida no lugar dele. Ele nos deu bebida. E o que a gente faz? A gente enche a cara para se esquecer dele. O pecado da humanidade está quando usa as bênçãos de Deus contra Deus. Que coisa triste, não é? O Senhor nos dá uma esposa e a gente ama mais a esposa do que a Deus. O Senhor nos dá um esposo e a gente ama mais o esposo do que a Deus. O Senhor nos dá filhos e a gente substitui Deus pelos filhos e ama mais os filhos do que a Deus. O Senhor nos dá um carrinho, aí a gente coloca bem escrito, bem grande atrás dele: não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tem. E aí, presente de Deus, mas só quem usa sou eu. É minha, é meu, tudo é meu. Nós amamos as coisas para não amar o nosso Deus. Ele diz: nós amamos o nosso Deus acima de tudo, porque Ele é a nossa bênção. Por isso que Ele é o nosso Deus, diferente dos deuses dos povos. Os povos confiam em ídolos, criam ídolos de tudo, mas nós temos o nosso Deus, e o nosso Deus é diferente dos povos, porque os povos exigem sacrifícios, os deuses dos povos exigem sacrifícios, o nosso Deus se sacrifica por nós. Que Deus é esse que trabalha para os que nele confiam? Que Deus é esse que faz tudo por nós e não o contrário? Todos os ídolos dos povos exigem um sacrifício. Se o seu Deus é o seu dinheiro, Ele está exigindo sacrifício de você. Para que você consiga servir o Deus do dinheiro, você vai precisar de sacrificar tempo. Você vai precisar sacrificar o seu tempo no altar de Mamon. Você vai ter que dedicar tempo para conseguir servir a esse Deus. E quando você descobrir que esse Deus do dinheiro não te entrega o que te ofereceu e for reclamar com Ele, Ele vai dizer: porque você não está sacrificando o suficiente. Sacrifique também o tempo com a sua família, para você ter mais, e assim você vai conseguir a felicidade que o Deus do dinheiro pode te dar. Ele exige sempre sacrifícios, mas não entrega absolutamente nada. O nosso Deus não. Ele se sacrifica na cruz do Calvário para que eu e você sejamos salvos. Deus fantástico. O nosso Deus é diferente. É por isso que Ele diz: a terra deu o seu fruto. E Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Ele nos abençoa. O nosso Deus é diferente dos outros. Ele deu a si mesmo como bênção para as nações. Para que Ele se deu assim? Para que Ele me salvou desse jeito? Versículo de número 7. Abençoe-nos, Deus. Ele volta para a temática lá do versículo 1, está vendo? Senhor, me abençoe. Ele ora pela bênção. É a 4ª vez que ele está pedindo bênção. Abençoe-nos, Deus. E ele termina dizendo: e todos os confins da terra o temerão.
Temer, meus irmãos, parece que virou palavrão no meio das igrejas. Não pode dizer isso sobre Deus, não. Ninguém pode ter medo de Deus, não. Deus é o nosso chapa, é o nosso camarada, é o nosso paizinho. A gente é brother. Não pode dizer não. O povo não tem medo, tem que ter medo de Deus, não. Tem. Ele é fogo consumidor. Dura coisa cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa cair nas mãos de Deus vivo. Tem que ter medo mesmo. Mas é um medo diferente. É um medo reverência. Temer a Deus é o que nós tínhamos antigamente pelos nossos pais. Não nos pais Nutella não, mas os pais de antigamente. Lembrava como é que eram os pais de antigamente? A gente estava fazendo uma trela. Lembram? O pai precisava dar uma bronca na gente grande, ele só passava e botava o olho assim e fazia. Meu amigo, a gente baixava a orelha feito burro, jumento, e corria. Se mandava para casa, se esconder, meu amigo, porque a bronca era pesada. Respeito absoluto. Minha mãe me bateu mais do que mala véia para tirar mofo. Apanhei um bocado. Meu pai bateu pouco. Da minha mãe eu não lembro nem metade das surras, mas de meu pai eu me lembro. Foram poucas, mas foram bem certeiras. Eu, uma vez, bem pequenininho, eu disse um palavrão na sexta-feira da paixão, gente. O negócio é feio. Naquela época existia um negócio que não tem mais hoje, chamado Havaiana Voadora. Acabou as Havaianas Voadoras, elas perderam a mira. Gente, veio uma Havaiana Voadora que eu não sei de onde, e me acertou na cara. Queridos, foi uma brasa tirada com antenais que purificou meus lábios. Daquele dia adiante, nem mais um palavrão na vida. Não pode, mas não diz mais não. Olha só, bateu o olho, já estava respeito. A tal ponto que mesmo depois que eles morrem, a gente continua respeitando. Ele não está mais aqui para dizer nada, mas a memória dele ainda me diz: esse caminho meu pai não queria que eu traçasse. Eu tenho que ir por aqui. Eu respeito. É isso que o Senhor espera de nós, meus irmãos. Ele espera que as nações façam assim, que o temam, que o respeitem. E é esse temor que gera a salvação. As pessoas precisam compreender que elas precisam de um Jesus Salvador, mas elas também precisam de um Jesus Senhor, que não é possível ter o Jesus Salvador sem ter o Jesus Senhor. Vendo uma entrevista recentemente, a mulher dizia assim: meu querido, não se preocupe, viva a sua vida, mas não se aparte de Jesus. Vá lá, beba a sua cervejinha e não se aparte de Jesus. Faça as suas coisas e não se aparte de Jesus. Fuma o seu baseado, consagra o seu baseado para o Senhor, mas não se aparte de Jesus. Eu digo: como? Como é possível? Não é possível ter um Jesus Salvador sem temê-lo, sem reverenciá-lo. Quando o Senhor me abençoa, o salmista diz: é para que o mundo saiba a temer o meu Deus, a respeitar o meu Deus, porque o meu Deus é o Deus que salva, mas é o Deus que condena. Eles precisam conhecer o Deus que nós conhecemos. Como nós precisamos dizer ao mundo isso? Eles inventaram um Jesus para eles, completamente diferente do Jesus das Escrituras. Eles precisam conhecer o Jesus que deve ser temido, o Jesus que virá como juiz supremo sobre tudo e todos, que irá julgar vivos e mortos no dia final. Eles precisam saber o que está na frente deles no futuro. Eles precisam saber disso. Eles precisam saber que nós somos um povo abençoado por conhecer aquele que será o nosso juiz, mas também o nosso advogado, que vai nos defender, porque Ele próprio pagou a dívida e nos absolveu de toda injustiça. Precisamos dizer isso às pessoas. Como o povo de Deus é abençoado, notaram isso? E essa é a grande lição que nós temos hoje. Nós somos mais que abençoados. Nós não precisamos de casa, nós não precisamos de carro, nós não precisamos de roupa boa, de um salário recheado, nós não precisamos de nada disso, nós não precisamos de saúde, nós não precisamos de nada disso. Nós temos tudo o que nós precisamos na pessoa de Jesus Cristo. Ele nos deu tudo que nós precisávamos. Ele nos deu a salvação, Ele nos deu a sua presença, comunhão eterna com Ele. Ele nos deu tudo que nós precisamos. Nós somos o povo mais abençoado da face da terra.
Nós temos bênção sobre nós, queridos, e Ele nos abençoou e derramou tantas bênçãos sobre nós, não para que nós as escondamos aqui dentro. Ele nos deu bênçãos sem medidas, para que nós passamos ao mundo essa proclamação das bênçãos que Ele pode dar para as pessoas também. As pessoas precisam saber, meus irmãos, que conhecer os caminhos do Senhor, que andar nos caminhos do Senhor, é a maior bênção que eles podem ter na vida deles. Que eles precisam conhecer a Cristo e encontrar a salvação em Jesus Cristo, porque do contrário eles jamais terão bênçãos. E nós precisamos dizer isso às pessoas, nós precisamos proclamar às pessoas. O salmista nos lembra hoje de que por sermos abençoados, o Senhor nos deu bênçãos, não para que de forma egoísta nós nos agarrássemos a essas bênçãos, mas o Senhor nos transformou num canal de bênçãos, num vaso de bênçãos, que leva bênção para todo mundo que está ao nosso redor. Nós não podemos perder tempo, precisamos falar da grande salvação que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Essa é a nossa bênção. Mas como nós escondemos isso? Nós escondemos isso das pessoas. Nós convivemos em nosso trabalho e as pessoas nunca ouviram falar de Cristo. Nós temos pessoas em nossa família e que nunca ouviram falar de Cristo. Elas sabem qual é a nossa ideologia política, mas não conhecem o nosso Jesus. O mundo não precisa saber em quem você vai votar. O mundo precisa conhecer o Jesus que te salvou. Vamos parar de brigar em internet, de correr atrás de político e de candidato, e vamos mostrar o único rei que interessa, o único que pode realmente abençoar a nossa nação, Jesus Cristo. Precisamos dizer isso às pessoas. O Senhor nos convida a mostrar o caminho que conduz essas pessoas para a felicidade. Os homens estão completamente perdidos. Hoje à noite tem um bocado de jovem aí, se embebedando, se drogando, dançando a noite todinha, desesperados, tentando encontrar uma gotinha de felicidade, e nós aqui, cheios dela, porque temos a Cristo. Nós precisamos dizer para eles: vocês estão procurando a felicidade no lugar errado, só existe felicidade no trono de Jesus Cristo, você precisa encontrar a Cristo para ser feliz. Nós precisamos dizer isso para eles, que não é possível encontrar felicidade em bebida, em drogas, em comida. Não é possível encontrar felicidade em nenhum outro canto, a não ser no Senhor Jesus. Se nós temos essa felicidade, porque somos abençoados com essa felicidade, o Senhor nos chamou para proclamarmos essa felicidade ao mundo. Quantas pessoas você conhece que estão com depressão, sem motivo para viver, tristes, acabrunhadas, enfiadas num canto, sem gosto nenhum para a vida? Elas procuraram a vida inteira felicidade em coisas. Elas estão tentando achar alguma coisa na vida que ela possa se agarrar para tentar ser feliz, quando na verdade elas só precisam de Cristo. Jesus é a nossa felicidade. Por isso que Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. É o Senhor que é a nossa alegria. Na presença do Senhor, a fartura de alegria. A alegria do Senhor é a nossa. Nós temos isso, meus irmãos. As pessoas ao nosso redor precisam aprender que nós somos um povo abençoado, porque temos a felicidade do nosso Jesus. Nós precisamos ensinar as pessoas que elas precisam se rebaixar a Jesus Cristo, se entregar a Ele, se render a Ele. Elas precisam aprender a reconhecer Jesus como seu Senhor, porque a felicidade delas virá quando elas compreenderem que a bênção está em se submeter a Jesus Cristo. E aí, meus irmãos, a grande felicidade acontece quando o povo de Deus lembra de que o juízo de Cristo vai vir para o mundo e Ele vai reinar plenamente por toda a eternidade conosco. E nesse juízo de toda a eternidade, o povo dele todo reunido será feliz para sempre. Nós precisamos juntar o maior número de pessoas possíveis. Nós achamos que pregamos o Evangelho por amor às pessoas, mas na verdade nós pregamos o Evangelho por amor a Jesus Cristo, porque essas pessoas precisam conhecer a Jesus Cristo e aprender a louvá-lo. Se elas não conhecem a Cristo, elas não vão louvar. Amem a Jesus e proclame o seu Evangelho, ensine-os a temer a Cristo, e você vai descobrir como você vai ser um canal de bênção para as pessoas. Eu não sei se você veio buscar a sua bênção hoje à noite,
Se você veio buscar a sua bênção hoje à noite, você já descobriu que você é um abençoado. Que não tem ninguém mais abençoado do que você. Mas você descobriu também que Deus te deu motivos pelo qual Ele te abençoa. Ele te abençoa para que você seja uma bênção para as outras pessoas. Para que em ti sejam benditas todas as famílias da terra. Vamos levar essa bênção para o mundo inteiro, meus irmãos. Que Deus nos abençoe.